Olá, seja bem-vindo ao Academia. No programa de hoje, a gente debate um estudo que fala sobre a mediação e a conciliação nas disputas repetitivas que vão parar na Justiça. E a dissertação é da mestre em Direito, Cecília Asperti. Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas, a conciliação, a mediação e os grandes litigantes do Judiciário. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de mestre em Direito Processual Civil, sob a orientação de Carlos Alberto de Sales. E para debater esse tema com a gente, estão aqui o especialista em mediação e conciliação, Marcelo Girardi, e a especialista em Direito Civil e mestranda em Resolução de Conflitos de Mediação, Simone Bastos. Obrigada, Simone, pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Marcelo. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês. Vamos agora entender melhor esse tema. Confira agora um rápido resumo. A autora analisa como a conciliação e a mediação podem ser aplicadas nos grandes litígios judiciais. A pesquisa aborda técnicas adotadas no Brasil e nos Estados Unidos e qual a efetividade de cada uma. Hoje em dia, os casos mais comuns de disputas repetitivas, segundo uma pesquisa do CNJ, incluem demandas do INSS, da Caixa Econômica Federal e da Fazenda Nacional. Obrigada, Cecília, pela sua presença aqui na TV Justiça. Obrigada a você, Mariana, e muito obrigada pelo convite. Prazer a gente receber aqui uma pesquisa tão importante. Queria começar falando, então, um assunto que está sempre no meio, principalmente aqui na TV Justiça, a gente faz muita matéria, debate muito, mediação e conciliação, né? Queria saber de onde surgiu a necessidade de fazer um estudo relacionando os grandes litígios. É engraçado, Mariana, na verdade, a ideia surgiu primeiro dos grandes litígios. Eu fui, na verdade, da litigiosidade repetitiva para a mediação e para a conciliação. Eu comecei a estudar um pouco de litigiosidade repetitiva na própria faculdade ainda, porque esse é um assunto, enfim, que desde 2004 está sendo cada vez mais discutido no judiciário, pelo processo civil, e eu entrei também no grupo de pesquisa na Getúlio Vargas, na época, em 2010, para a gente estudar as causas dos litígios repetitivos, né? Um estudo difícil, né, de se identificar essas causas que são bastante complexas. E eu me apaixonei por essa concepção, não só de pensar o litígio repetitivo no processo, mas enquanto fenômeno sociológico. Ou seja, por que a gente tem tantos litígios de massa atualmente no Brasil? Por que tem um volume tão grande de processo e tão grande de processos repetitivos? Então, essa foi a primeira parte do meu estudo, mais focado em processo, mais focado em identificar esse fenômeno. E, a partir daí, quando eu fui delinear o meu tema de mestrado, comecei a perceber que pouco havia sendo dito sobre o uso desses meios consensuais, que são a mediação e a conciliação, principalmente aqui no Brasil, para lidar com essas demandas repetitivas. Então, fala-se muito em gerenciamento, fala-se muito em mecanismos de julgamento, uniformização de precedentes, mas não sobre a mediação e conciliação, que, no estudo exploratório que eu comecei a fazer, têm sido muito utilizados para lidar com essas demandas na prática. Então, se você vai em mutirões, eventos conciliatórios em tribunais, em fóruns, você vai perceber que muito do volume lá presente corresponde a demandas que podem ser consideradas repetitivas. Daí me veio um pouco essa ideia de relacionar esses dois temas. E ao longo desses anos, desde que eu comecei o mestrado e agora já tendo defendido, esses dois temas ganharam muita importância, né? Então, o novo Código de Processo Civil trata muito de litigiosidade repetitiva em vários aspectos e trata muito de conciliação e mediação, mas ainda não há um cruzamento desses dois temas que na prática estão extremamente relacionados. Verdade. E a metodologia usada? Você chegou aí a campo ou foi mais bibliográfica? Eu fui a campo. Eu adoro estudos empíricos, assim, eu acho que é muito mais envolvente do que só, enfim... É próximo, né? A gente próximo. Eu adoro fazer entrevista, eu adoro ir a campo. Então, desde o começo, a ideia era ir a campo, justamente porque o tema surgiu do campo. Né, porque essa pesquisa também que a gente fez sobre as causas da litigiosidade repetitiva, que é uma das referências também que o programa vai passar aí para o espectador, foi a campo, foi entrevistas com atores relevantes, enfim. Então, eu fui a campo novamente. E eu tive a oportunidade de passar um ano do mestrado nos Estados Unidos, por uma bolsa, eu fui para Yale, então eu também estudei bastante a perspectiva de uma outra universidade, num país em que esses meios já são utilizados pelo judiciário há muitos anos, e de forma bastante diversa, né, porque lá os estados têm maior autonomia para legislar sobre questões judiciais. Então, você tem programas completamente diversos nos estados. Então, eu passei um ano nos Estados Unidos e visitei 10 programas diferentes, em estados diferentes, com estruturas diferentes. Aí eu falei, é claro que isso era só uma primeira parte, porque a ideia central era fazer isso no Brasil. Aí voltei e fiz mais 9 programas no Brasil. E a minha metodologia, além de ir a campo, é basicamente entrevistas
né, entrevistas qualitativas, semi-estruturadas, ou seja, deixar o entrevistado bastante à vontade, com perguntas centrais, com um roteiro de entrevista bem livre, gravando, quando possível, essas entrevistas, quando tem a permissão do entrevistado, quando também o contexto permite, assistindo muitas sessões de mediação e de conciliação, observando, eu tentei uma semi-etnografia, mas não era possível fazer com o tempo que eu tinha disponível, mas vivenciando esses programas o máximo possível e todo esse material que esses programas hoje têm, né, de folders, normas, resoluções. Então, pude explorar uma série de elementos em campo e depois relacionando isso com a pesquisa bibliográfica nesses dois países. O foco é no Brasil, mas foi muito interessante fazer esse paralelo com os Estados Unidos por esses motivos que eu te falei. Além do que, os Estados Unidos é uma referência, ainda que na cultura popular, de litígio de massa, né? Você lá nos Estados Unidos você escorrega e tem direito à indenização, né? O país que é tido como muito litigioso. Então, isso também foi um elemento que contribuiu para fazer esse paralelo entre essas duas realidades, né? E como você falou, Cecília, também tiveram alguns livros que te ajudaram, né? A gente separou 3, então, vamos conferir agora quais são. Perfeito. Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva. Uma análise empírica, de Luciana Gross Cunha e Daniela Monteiro Gabay, editora Saraiva. Um novo processo civil, estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade, de Owen Fis, editora RT. Mediação e judiciário no Brasil e nos Estados Unidos. Condições, desafios e limites para a institucionalização da mediação no judiciário, de Daniela Monteiro Gabay, editora Gazeta Jurídica. Muito bom, Cecília, chegou então a hora tão esperada de você apresentar o seu estudo. Fica à vontade. Muito obrigada. Bom, acho que já deu para falar bastante de como cheguei nesse tema, mas é importante pensar que o estudo foi guiado por uma pergunta, uma investigação bastante sincera, ou seja, eu não comecei a dissertação já querendo chegar em algum lugar. E a pergunta é, como o judiciário usa a mediação e a conciliação para lidar com demandas repetitivas, né? E como essas demandas impactam no desenho de programas judiciais de mediação e de conciliação. Por isso que a Campo foi tão importante, porque realmente era uma pergunta a ser respondida. Então, como eu falei um pouco, usei essa metodologia de entrevistas semi-estruturadas com diversos atores em 9 programas no Brasil e 10 programas nos Estados Unidos, para comparar um pouco essas estruturas. E pude perceber, ao longo desse estudo, que sim, que essas demandas são muito presentes nos programas judiciais de mediação e de conciliação e que impactam a forma como esses programas são estruturados, a forma como os atores agem, se colocam nesse contexto. Então, apenas para dar um exemplo, acho que de uma grande constatação que eu tentei sistematizar no trabalho, é o quanto os programas de mediação e conciliação no Brasil se estruturam a partir de mutirões, de pautas concentradas, a partir de demandas com temáticas similares ou envolvendo litigantes, os mesmos litigantes. Então, pautas concentradas em determinados bancos, em determinados entes públicos, toda a organização do funcionamento desses programas é bastante impactada pela presença dessas demandas de massa. Outro fator também que foi importante foi tentar conceituar o que são demandas de massa, que é algo que o processo tem tentado fazer, o novo Código de Processo Civil traz isso com ainda mais solidez, né? Traz o incidente de resolução de disputas repetitivas, regulamenta melhor os recursos repetitivos e traz como principais critérios a similitude de questões jurídicas, principalmente, e a representatividade do volume. Mas eu coloco também como elementos típicos dessas demandas uma similitude das questões fáticas e principalmente o envolvimento de um litigante repetitivo, que é, enfim, um grande litigante, que é inclusive do tema da dissertação. Quem são esses maiores litigantes no Brasil, né? Então, os bancos, as concessionárias de telefonia, o Estado, o INSS, sempre litigando contra, seja no polo passivo ou no polo ativo, um indivíduo, alguém ou uma empresa, mas alguém que não se envolve com a mesma frequência nesse tipo de demanda. Isso é um traço típico dessas demandas e que repercute muito na forma como a mediação e conciliação podem ou devem ser utilizadas, né? Porque se você tem alguém que se envolve com esse tipo de processo com muito menos frequência, é natural que essa pessoa vai ter menos informações sobre os mecanismos, sobre a tese jurídica, sobre o processo, sobre o procedimento de conciliação de mediação, ao passo que o outro ente é muito mais habituado, tem maior proximidade com esse
com essas instituições, com esses mecanismos. Então, esses foram fatores que foram levados em consideração para se pensar nessas perguntas. E algumas conclusões foram, sim, há possibilidades de você desenhar programas que se tornam mais eficientes e mais adequados para lidar com essas demandas, e os programas analisados exploram essas possibilidades, mas há riscos também que têm que ser levados em consideração. Então, esse maior poder de barganha que o litigante repetitivo tem, maiores informações, maior conforto, né? Consegue transitar muito melhor em mecanismos que às vezes os litigantes individuais têm pouca familiaridade, e um papel cada vez mais importante do advogado, do conciliador, que tem que ser treinado, tem que ser capacitado, tem que ser ensinado a compreender os mecanismos consensuais e compreender a litigiosidade repetitiva, que é um fenômeno hoje muito importante na realidade judiciária no Brasil. Obrigada, Cecília, pelas suas explicações. E antes da gente começar o debate, vamos fazer então uma rápida pausa. No próximo bloco, a gente volta para debater o assunto. Nós estamos de volta e hoje a gente fala sobre a mediação e a conciliação nos grandes litígios do judiciário. Vamos então iniciar o debate? Sr. Marcelo, por gentileza. Bom, primeiro quero parabenizar a doutora Cecília Asperti pela tese, que é muito pertinente nos dias de hoje e muito útil para todos os tribunais, eu diria para todas as empresas que estão envolvidas nessas demandas repetitivas, né? O que a gente percebeu também é que é muito importante você ter, por exemplo, uma infraestrutura adequada, você ter treinamento de conciliadores e mediadores, você ter um programa que esteja bem montado, porém, se não se treina os representantes das empresas e os prepostos, fica faltando uma peça nesse contexto, né? Então, eu queria saber se na sua pesquisa e nos programas, principalmente nos Estados Unidos e nos programas que você pesquisou aqui no Brasil, você identificou alguma correlação, algum aspecto que fizesse alguma correlação entre treinamento de prepostos e representantes de empresa e correlacionado com a melhoria nos índices de acordo e a imagem da empresa, melhoria da imagem da empresa e também do próprio Poder Judiciário. Perfeito, Marcelo. Eu acho que isso também foi uma das boas constatações que o meu estudo de campo me permitiu aferir, que boas iniciativas estão sendo carreadas em sentido de capacitar esses prepostos, né? Que é uma das grandes críticas já, enfim, há muitos anos, são que os prepostos das empresas vêm mal preparados para as conciliações, com pouca margem de acordo, com quase nenhuma autonomia. E alguns programas, justamente por se preocuparem com o seu próprio desenho, com terem um bom diagnóstico de quais são as demandas que são recepcionadas e de buscar essas melhorias, também têm investido em capacitação de prepostos, o que é fantástico. E você poder ter um preposto capacitado, que já entende o objetivo da mediação e da conciliação de uma forma mais ampla, que consegue atuar nessa audiência de forma bem mais segura e que também tem uma margem de negociação, possui maior autorização da empresa para poder negociar, com certeza você não só vai ter maiores índices de acordo, mas acordos melhores, que você pode explorar outras alternativas que não só aquelas, enfim, da margem, né, de negociação que muitas vezes o preposto vai já com uma margem pré-definida. Então, com certeza, tem sim uma correlação. Aí você até perguntou de outras experiências. Eu me lembrei que nos Estados Unidos, e acho que é interessante falar isso no contexto atual brasileiro, eles estavam vivenciando naquela época justamente o rescaldo da crise de 2008. Então, tinham muitas demandas de execução de hipoteca, muitos devedores no judiciário. Alguns estados contabilizaram isso, fizeram programas específicos para execução de hipoteca. Isso que é muito interessante, você formular, desenhar um programa específico para determinado tipo de demanda, que permite você capacitar os representantes dos bancos, você também prover maiores informações para os devedores, ter uma verdadeira assessoria, não só jurídica, mas financeira para as partes. Então, você consegue, sabendo quais são os litígios que o seu programa de conciliação e mediação recebe com maior frequência, você consegue se estruturar e ter estratégias mais eficientes. Então, sim, o treinamento de prepostos é uma iniciativa louvável, muito interessante. Aí minha dissertação sempre tem, né, as vantagens e os riscos. Um dos riscos que, enfim, autores já apontavam de forma mais teórica, mas que no estudo de campo você verifica que podem acontecer mesmo, é de você ter uma proximidade muito grande da empresa e do judiciário que comprometa a imparcialidade
do mediador, do conciliador e do próprio ambiente que aquela conciliação se dá. Porque a parte que vai lá, o cliente, vamos dizer, estou dando um exemplo de banco aqui, só porque me veio à cabeça. O cliente que vai num mutirão de conciliação e percebe que o representante do banco está muito próximo do judiciário, por mais que seja inconsciente, você cria todo um ambiente que não é totalmente neutro para aquela parte desenvolver ali a sua estratégia dentro da sessão de conciliação. Então, tem possíveis excelentes resultados, mas tem também riscos a serem observados dessa proximidade da empresa com o judiciário. Tá certo. Simone, por gentileza. Bom, primeiramente, Cecília, parabéns pelo trabalho. Fiquei encantada com a sua pesquisa, com os resultados, com a bibliografia que você utilizou, com a sua pesquisa de campo. Realmente é um trabalho que vai ser muito útil para a nossa prática, né? Ainda mais no contexto atual de novo Código de Processo Civil, lei da mediação. Então, tudo isso vai ajudar, eu acredito, os tribunais, os sejusques, né, que estão vinculados hoje aí, que foram criados em todos os tribunais, a se estruturarem melhor, né? E já abordando também a questão dos atores nesse contexto de mediação e conciliação, não só o representante, mas o advogado tem um papel muito importante, e você fala sobre isso no trabalho, né? O advogado como orientador do seu cliente, com relação à própria escolha do método e também no auxílio ao cliente a exercer plenamente a sua autodeterminação, quer dizer, aquela capacidade de negociar bem, gerar opções de acordo, identificar a melhor solução para o seu caso. Só que eu vejo isso, e você coloca isso também lá na pesquisa, como uma quebra de paradigmas. Sim. O advogado, ele foi treinado, foi capacitado para litigar, né? E agora ele se vê no momento em que ele tem que orientar o seu cliente a escolher o melhor método para a solução do seu conflito. Isso vai trazer um desconforto, com certeza. E aí eu te pergunto, nas suas pesquisas, nas suas entrevistas com esses atores, né, você percebeu que já há essa consciência no sentido de buscar uma capacitação diferente, pouco diferente do direito? O direito é importante, conhecer a lei, conhecer os procedimentos, mas também conhecer sobre negociação, comunicação. Tudo isso é importante para a atuação, uma boa atuação num processo. Você percebeu que há essa consciência? Olha, Simone, eu acho que há uma tentativa de consciência, acho que há muita vontade por parte dos advogados mais jovens, mais velhos, mas ainda não chegamos lá. Porque eu acho que a mudança no Código de Processo Civil, a lei de mediação vai trazer enormes impactos, e aí a gente vai mensurar os positivos e negativos, mas a mudança efetiva só vai ocorrer realmente quando o ensino jurídico também for repensado. E não só incluindo disciplinas de mediação e conciliação que capacitem, mas até se tornando mais interdisciplinar, mais participativo, que o aluno seja colocado para pensar em conflito, não só em processo, pensar em pessoas, não só em normas, né? Eu acho que eu também trabalho no 11 de agosto, que é a entidade de assistência jurídica da USP, e trabalho muito com os alunos de segundo, terceiro ano, e é um trabalho grande que a gente faz com eles de tirar o foco da lei e ouvir um pouco as partes, principalmente quando eles atuam em conflitos de família, enfim. Isso não é um treinamento que eles têm na faculdade. O ensino interdisciplinar ainda é muito tímido de você ter outras disciplinas não jurídicas, porque o profissional do direito, a caixinha de ferramentas jurídicas não dá conta dessas necessidades, e por mais que você faça uma disciplina de capacitação em conciliação e mediação, você tem que repensar o próprio ensino do processo e das outras disciplinas para que o aluno compreenda melhor o conflito de forma mais ampla, né? Que ele tenha essa formação mais robusta para poder dar para o seu cliente, empoderar o seu cliente. Por exemplo, a gente pensa muito do indivíduo, mas também o advogado da empresa, para ele pensar nos impactos econômicos de cada decisão. Então, pensando interdisciplinariamente, não só psicologia, mas economia, contabilidade, outras disciplinas que poderiam ajudar esse aluno, quando ele se tornar advogado, a propor melhores soluções para a empresa, propor melhores soluções para o ente público, né, se colocar como um agente transformador dentro das instituições,
E também, ao advogar para o indivíduo, de compreender melhor, de saber que soluções fora do judiciário ou dentro do judiciário esse indivíduo pode explorar. Mas isso realmente passa por uma reformulação não só de disciplinas, mas de lógica de ensino, de um aluno que é colocado mais a refletir de forma mais crítica, até para ele pensar dos aspectos críticos da mediação e da conciliação e saber resistir. Quando ele está advogando, vamos dizer, para um cliente de um banco, resistir ao acordo. Então, enfim, acho que passa realmente por uma mudança muito grande de paradigma no ensino da faculdade, que inclui a disciplina de conciliação e mediação, mas também outros saberes e outras habilidades. E é interessante você trazer à tona também a necessidade das áreas jurídicas das empresas repensarem também a sua forma de atuação e trabalharem nesse sentido, né? Acho que até mesmo a construção da estratégia da empresa no que diz respeito à solução de conflitos deve ser repensada como um todo, né? Toda empresa deve estar voltada para aquilo, não só a área jurídica, mas também outras áreas, a área de marketing, a área de comunicação, a área de relacionamento com o cliente deve estar preocupado com isso. Idealmente notar esses contingentes de demandas repetitivas e pensar que mudanças de conduta empresarial têm que ser tomadas. Exato. Então, se determinadas cláusulas vão sempre parar no judiciário e serem questionadas, é o caso de repensar essas cláusulas. Para tratar lá no início. Para tratar lá no início, enfim. Uma interação mais clara com o regulador também. Então, as soluções para as demandas repetitivas não se esgotam no processo e também não se esgotam na conciliação e na mediação. Elas também compreendem uma melhor compreensão dessas causas do que levam e uma participação mais efetiva das empresas e dos entes públicos nesse diagnóstico, que é fundamental. Exatamente. Marcelo? Ouvindo vocês falarem aqui, me veio à mente a questão dos recursos, né? Quando a gente fala de recurso, porque hoje, recurso de tempo, por exemplo, para os tribunais é muito importante, para a sociedade é muito importante, para as empresas também é muito importante. E os recursos financeiros, fundamentalmente. Eu me lembro que a gente fez um estudo, quando eu estava como coordenador administrativo do NUPEMEC aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a gente fez um estudo sobre o custo do processo, de forma geral, dentro do Tribunal de Justiça. A gente chegou num valor próximo a R$ 4,40 por processo por dia, que dava mais ou menos R$ 1.600 quase, por cada processo por ano nos tribunais. E um estudo em paralelo que foi feito fora dos tribunais sobre o custo do processo para as empresas, né, apontou que a média para uma empresa de um processo custa para a empresa entre R$ 1.400 e R$ 1.500 também. Então imagina que se um processo é resolvido logo no começo, né, então, nos primeiros 3 meses, o programa consegue filtrar. Então você economiza para o tribunal, para os cofres públicos, né, e pode se investir em outras atividades que são também prioritárias. E para a empresa também, quer dizer, se você já sabe que vai gastar em torno de R$ 1.300 a R$ 1.400 e você consegue diminuir esse custo fazendo bons acordos ou trabalhando, inclusive, antes de dar entrada no processo judicial, o impacto, né, financeiro para as empresas, né, é direto. Ou seja, o litígio, de alguma forma, tem uma ineficiência econômica para a empresa que muitas vezes não é pesquisado, né? Imagino que na sua tese aqui, ao final, na conclusão, talvez a última parte, fala exatamente das causas, né? Temos que entender as causas, por que tantas causas repetitivas, porque as empresas às vezes não olham, mas quando se fala do aspecto econômico, as empresas começam, sim, repensar as estratégias para poder gastar menos com litígio, recuperar mais rápido o cliente e fazer a manutenção do cliente, né? Isso pode ter um efeito, talvez, nos programas, inclusive nos tribunais. Quer dizer, você começa a reter aqui nas empresas e não diretamente nos tribunais, né? Para que essa demanda não chegue nos tribunais. Né? A gente fala muito que relacionamento de família é continuado, societário é continuado, mas muitas vezes de consumo é continuado, né? Então, muito mais vale para uma operadora, para um banco manter um cliente do que sustentar um litígio por muito tempo. Então, com certeza, esse cálculo tem que ser feito e, principalmente, até antes de se tornar um litígio, né? Não só para se fazer um acordo e antes de se tornar um litígio. E é interessante que vários atores da sociedade se envolvam, porque, naturalmente, a empresa vai fazer esse raciocínio pensando nas teses, ela vai, então, levar adiante as teses que ela tem potencialidade de vencer e fazer acordo naquelas que ela vai perder. O que, de certa forma, acaba prejudicando a parte contrária, o indivíduo, né? Que ele vai acabar transigindo numa tese que, potencialmente, ele poderia ganhar. Então, algo que vários atores, Ministério Público, PROCON, tem que se envolver
na busca dessas soluções pré-processuais, né? Para que, enfim, o acordo seja matizado, seja formulado, sem que haja prejuízo para nenhuma das partes, que afinal esse é o propósito central, né, da conciliação e da mediação, o ganha-ganha, né? Cecília, felizmente nosso tempo chega ao fim, é um tema que a obrigada. gente, né, pode conversar por muitas horas aqui. Agradeço a sua presença na TV Justiça. Eu que agradeço, e agradeço muito a presença da Simone e do Marcelo. Agradeço também, Simone, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. O trabalho de vocês é excepcional, os programas são sempre muito bons. E debater esse tema aqui, para mim, não poderia ser melhor. Obrigada, Marcelo. Obrigado vocês, obrigado, Cecília, pelo convite. É uma satisfação estar aqui debatendo exatamente um tema que para a gente é muito caro e que a gente sabe também que é muito útil. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua tese, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para a gente ver uma luz no final do túnel hoje para os problemas que acontecem na sociedade, principalmente relacionados ao judiciário. Bom, e se você também quer ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa, é só mandar um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, basta acessar o site que vai aparecer na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.